Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política e cada vez mais, porque na política, não é, está as grandes alternativas, saídas e possibilidades para resolver os nossos problemas sociais, políticos e administrativos. E hoje eu quero dividir aqui com vocês uma angústia minha, uma angústia pessoal, não é? Que eu estou nessas últimas semanas observando de perto e aguardando os responsáveis pelo caso, pelos devidos encaminhamentos, tomarem as devidas providências. Eu estou falando aqui do caso de Adriana Fernandes, mãe de Júnior, não é? Que é uma criança PCD. Júnior, ele tem um autismo moderado e, segundo Adriana, um retardo severo. E eu quero me solidarizar com a Adriana porque o caso dela, tanto quanto o de Gabriel, aquela criança que eu ficava aqui gritando o tempo todo, 2 anos gritando e pedindo providências na gestão de Soia, mais o início da gestão de Nelson, não é? Para que a mãe pudesse ter acesso ao canabidiol gratuitamente para poder dar ao seu filho e diminuir as suas crises. Foram 3 anos que esta criança padeceu em crise, sobrava para a mãe, sobrava para a família, sobrava para os conselhos, sobrava para as escolas, não é? E a providência levou todo esse tempo para ser tomada. E da mesma forma, a gente está assistindo o caso de Adriana, não é? A Adriana, ela me sensibiliza porque, antes de mais nada, eu sou pai, não é? Eu sou um educador, eu tenho um compromisso com a educação, eu sou um militante de causas sociais e dessa causa também, e porque tenho uma filha que estudo, que passa por problemas parecidos, né? Tenho netos, não é? Tenho um neto autista, e enquanto lá em São Paulo eles estão organizados e lutando para a melhoria dos autistas, eu aqui me sinto na obrigação, mais do que justa, de lutar pelo filho dos outros. Porque, gente, ao final de cada década, nós teremos em nossas casas, em nossos núcleos familiares, não é? Um LGBTQIAPN+. E você vai ter que aprender a lidar com isso. Nós teremos alguém com Alzheimer e nós teremos um PCD, dentre outras coisas. E a gente tem que estar preparado quanto família, quanto escola e quanto sociedade para acolher, porque este é um problema que diz respeito a todos nós. Se ainda não bateu na tua porta, está chegando e vai chegar. Não é? E a gente acompanha a vida de Adriana porque a Adriana é uma pessoa de militância pela causa, faz parte de grupos, né, de mães atípicas, é um dos primeiros casos que tem uma luta, que tem toda essa ênfase, porque tem mais crianças na mesma situação de Júnior e outras mães, tanto quanto a Adriana, não é? E a vida de Adriana é exposta o tempo todo, porque a gente que acompanha o Conselho de Saúde, o Conselho da Pessoa com Deficiência, e acompanha as ações do Conselho Tutelar, sabe que é público, que a Adriana leva essas causas, essas situações para esses referidos conselhos, e a gente acompanha também pelos vídeos, que é uma forma que ela tem de extravasar uma realidade que não diz respeito só a ela e a todos nós, por todos esses motivos que eu elenquei aqui, não é? E aí eu decidi, tanto quanto no caso do canabidiol do menino Gabriel, escancarar e começar a comprar essa briga aqui, porque a gente precisa pensar junto. E eu quero neste primeiro vídeo registrar que eu não estou aqui para acusar a Adriana, nem julgar a Adriana, nem as escolas, nem
diretores e professores e, a princípio, a administração. Eu estou muito mais numa tentativa de apelo, de fazer a gente refletir para o seguinte: até junho do ano passado, Júnior estudava no Otávio Mangabeira e tudo parecia estar dentro da normalidade. Houve uma crise com Júnior, essa crise não foi bem administrada, gerou ressentimentos, não é? E uma certa dureza no trato desse assunto com ambos os sujeitos envolvidos, quer seja a família, quer seja a escola, a secretaria, e Júnior passou o último semestre, né, de 2025 fora da escola. Adriana não pode deixar o seu filho fora da escola, mas nós não temos uma escola preparada, não é, para acolher Júnior com o problema que ele tem. Existem problemas moderados, leves, que a escola dá conta. O caso de Júnior é mais específico e tem mais outras crianças. Enfim, no início desse ano foi retomada toda uma negociação. Júnior foi transferido para o Instituto de Educação IEM, não é? E começou a possibilidade de retorno do menino à escola. E assim foi. Mal começou o segundo semestre e os problemas começaram a surgir, não é? Porque para ter Júnior na escola, você tem que ter um plano individual de atendimento a Júnior, os profissionais para desenvolver esse plano, cuidadora, sala de regulação, uma sala, não é, de segurança. Disseram a princípio para a Adriana que isto estava acontecendo, que a Adriana teria, e não foi. E não é necessariamente o que aconteceu. E aqui eu não quero refutar a obrigação e o papel da pedagogia. A pedagogia tem alternativas para todos esses problemas. Não é falta de ideias e do que não fazer. Tem legislação para toda essa situação. Tanto é que o caso também está na mão do promotor público. E a gente espera muito que ele tome a decisão acertada. Não é? E aí a gente precisaria entender que a escola especial ela tem que estar integrada à escola regular. Porque diante do problema é muito comum a gente ouvir de todos os lados: tem que ter uma escola especial. O Olga Saraiva. Por que o Olga Saraiva funcionava com eles, só eles, não é? E por que não existe um Olga Saraiva dentro da escola regular para funcionar da mesma forma e concretizar tão sonhada inclusão? Então, quando eu vejo o desespero do último vídeo de Adriana hoje dizendo que vai tirar a criança da escola porque não tem uma escola especializada, nós estamos assinando a ilegalidade, nós estamos rasgando a pedagogia quanto ciência e nós estamos, desistindo de concretizar a inclusão, porque a inclusão ela existe em lei, mas para ser concretizada ainda é uma luta e tem os responsáveis para cada, que a gente possa atribuir cada responsabilidade. Então, a escola deve estar integrada, gente, à escola regular, porque senão vai virar o caso dos leprosos na época de Cristo, que vivia encavernados, separados só eles, ou aqui, como até o final dos anos 80 e 90, que um leproso ficava no final da Rua da Palha e era ali isolado do convívio social. Não é? A escola especial tem que estar integrada dentro da escola regular. A gente tem que ter no IEM e nas demais escolas tudo que tinha no Olga, não é? E não é difícil, mas acontece que a gente, para isso, precisa que o Estado, quando se tratar da educação, do ensino médio, e as prefeituras do ensino fundamental, infantil, fundamental 1 e 2, tome as devidas providências. A gente precisa garantir que nesses lugares tenha acompanhamento de profissionais especializados, que tenha espaços lúdicos,
projetos pedagógicos inclusivos, que são formulados no PPP da escola, o projeto político-pedagógico, não é? É ali onde os educadores, os coordenadores, os especialistas vão direcionar tudo isso, e que para este projeto pedagógico acontecer, precisa de dinheiro e precisa de plano de governo, não é? Então, Júnior teve uma crise agora e não tinha um banheiro estruturado para dar banho no menino, um menino de cocô, melando tudo, todo melado. Posso aqui me retratar se as coisas não aconteceram dessa forma, porque a escola teve que esquentar a água. Ô, gente, o banheiro da escola não é de responsabilidade da professora e nem da diretora, não é? Uma sala de segurança para levar a criança, né? O cantinho da regulação, como a gente apelida, para proteger a criança, proteger as outras crianças, não é? Tem que existir, tem que ser uma sala acolhedora, não pode ser uma sala dividida por 2 armários cheios de coisa que se balança, com uma criança que está desregulada. Isto não é a diretora da escola nem a professora que tem que fazer. E garantiram a Adriana que teria tudo isso, e não teve, não é? Além do que, tem no plano pedagógico, que é uma responsabilidade nossa da pedagogia, a legislação aponta para o plano individual de atendimento de cada um desses, que é o PIA ou o PEI, não é? Que é feito para trabalhar com cada um não é? De educandos autistas e outros PCDs. Então, me parece que para que isso aconteça, a escola tem que ter estrutura. Não adianta a gente fechar os olhos. E aí foi dito a Adriana que teria tudo isso, e não teve. Como é que um problema, e aqui agora eu chego à administração e à Secretaria de Educação, como é que um problema, um caso que chegou a toda essa evidência desde junho do ano passado, não se tomou uma providência? O que é que custaria à administração pública, à prefeitura, organizar uma sala de segurança com todos esses elementos aqui que eu falei por semestre? No semestre do ano passado, estaria preparando o IEM. Neste primeiro semestre, preparando o do Marcionilo Souza. No semestre que vem, outra para dar conta. Ninguém quer que faça, não é? A toque de caixa, mas a gente quer ver as coisas acontecendo. E aí, quando eu vi o vídeo hoje de Adriana dizendo que é melhor para ela não expor seu filho, não pagar o preço de ver o menino desregulado, não ficar atormentada sofrendo, não expor professores e cuidadores que não têm culpa nenhuma disso, vai tirar a criança da escola. Porque a gente não está conseguindo botar escola especial dentro da escola regular para os nossos filhos que têm esses problemas serem atendidos. Aí eu fico pensando na minha, e fico pensando no meu neto. Que se não fosse o nível de dedicação de Mariane com Ana Clara, de diálogo com a escola, se não fosse a rede de apoio que o meu neto tem em São Paulo, eles estariam presos dentro de casa como eram leprosos na época de Jesus Cristo. E me incomoda quando as pessoas, na tentativa de querer resolver essa questão, grita pela escola especial, fora, separada, só eles, não é? Ali como é a PAI, ou então deposita tudo na PAI. Não, gente, tem que ter um OGA em cada uma das nossas escolas, porque não é só junho, tem outros casos, e vai ter mais, e as nossas escolas vão estar cheias de gays, de doentes, de PCDs, e a gente tem que estar preparado para isso, meu povo. Vamos pensar